Aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler apenas o primeiro versículo deste texto. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem falado, tem nos visitado nesta noite através dos louvores, através da palavra que o irmão José Santana trouxe, irmã Márcia. Deus tem nos visitado e falado aos nossos corações. E a palavra que Deus colocou no meu coração, não vou alongar muito. Romanos capítulo 8 diz, vamos todos ler esse versículo no 3, 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Poderia sentar. Louvado seja o nome do Senhor. O título desse texto vai dizer que a vida nova debaixo da graça. Todos nós sabemos, né? E ouvimos, estamos sempre sendo alertados quanto à dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça, eu costumo dizer que nós até abusamos um pouco, né? Que na época da lei, era olho por olho, dente por dente. Então o que a pessoa fizesse de errado, ela era condenada por aquele ato instantaneamente. E a lei, a graça, é um favor imerecido. Mesmo que Deus olhasse para nós e olhar para mim e dizer que o Eliel não precisa, mas não merece, não é por merecimento, mas ele precisa. Então nós, nessa dispensação, a gente acaba muitas das vezes exagerando, muitas das vezes deixando aquilo que é da vontade de Deus em segundo plano, e muitas das vezes nós fazemos aquilo que está aos nossos olhos, ao nosso alcance, para fazer. Mas aqui diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo ele continua dizendo, algumas traduções, se esses irmãos já tiveram oportunidade de estar lendo, algumas traduções, esse versículo termina aí, nessa primeira parte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo completo ele vai dizer que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A palavra de Deus vai dizer que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ele tem entendimento, mas o homem carnal, não. Ele é levado por qualquer vento de doutrina. A Bíblia diz que o vento vem, ninguém sabe para onde vem, para onde vai. Assim é o homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas aqui nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós deixamos ser guiados pelo nosso desejo carnais. Muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus e seguimos aquilo que o nosso coração nos guia. O que a Bíblia diz sobre o coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração, é dele que procede todas as saídas da vida. Então muitas das vezes a Bíblia diz que o coração ele é também enganoso. O coração do homem ele é perverso, ele é enganoso, e é por isso que nós não devemos seguir os desejos, as vontades do nosso coração. Porque o provérbio vai dizer, através do Salmo de Salomão, que há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Nós sabemos que a vida ela é feita de escolha. Nós escolhemos, Deus nos deu livre arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos fazer, iremos fazer. Mas nós sabemos que toda a escolha que nós fizermos tem uma consequência. Nós decidimos pecar, pecado Deus perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa, pois o teu sangue cobre tudo. E o apóstolo João diz: filhinhos, uma coisa eu digo, para que não pequeis, mas se pecardes, hoje você tem um advogado, um pai,
que purifica de todo pecado através do teu sangue. Então hoje nós podemos adentrar o trono da graça com liberdade, porque o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, e isso nos deu o direito, o acesso direto ao trono da graça. Mas é preciso que nós estejamos em espírito. Uma palavra que o nosso irmão José Santana trouxe nessa noite sobre a mulher samaritana, que ela, quando ela recebeu do Senhor uma palavra que foi direto ao encontro, que ela entendeu através do seu espírito, ela entendeu que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que ela lançou uma pergunta para o Senhor. Os nossos pais disseram que é lá no monte que adora. Vocês dizem, vocês judeus, que é lá em Jerusalém. Mas aonde é? Jesus disse: a hora vem e a hora tem chegado, a hora é. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem no monte, não é em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Que Deus nessa noite possa continuar falando aos nossos corações, revelar que nós, como homens espirituais que somos, seres espirituais, e possamos entender que o Senhor Deus e o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele não habita em templo imundo. A palavra vai dizer que no Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Então que nós possamos ser guiados pelo Espírito, que o Espírito Santo possa nos guiar as coisas que Deus tem para cada um de nós, e que o homem, através do homem espiritual, que a Bíblia diz que discerne bem tudo, ele tem entendimento, nós possamos estar alcançando aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas, que nós possamos assim estar buscando verdadeiramente andar na direção, no caminho que Deus traçou para que eu e você pudéssemos andar. Que nós possamos nessa noite, assim como diz aqui a palavra, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acabamos de louvar a Deus com 2 hinos que falaram assim: livre estou pela graça de Jesus. Você é livre para escolher, mas as suas escolhas muitas das vezes podem te levar a caminhos que podem parecer aos seus olhos direitos, mas o seu final é o caminho de morte. Que nessa noite nós possamos entender que no Espírito nós temos limites a ser cumpridos. Nós sabemos que há não. Romanos capítulo 12 vai dizer assim: aleluia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar a quê? Apresentar o quê? Os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é um culto racional, culto com entendimento, culto que tem razão de existir. É o culto onde eu me sacrifico. Nós estamos com a campanha no monte. Orar no monte, muitas das vezes é um sacrifício que nós fazemos, para ir até o monte orar, para apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo, um culto racional, um culto com entendimento, com objetivo, com propósito. Nós estamos com a campanha orando para que Deus venha abençoar a igreja, para que Deus venha abençoar os casais. Nós sabemos que as famílias estão sendo muito bombardeadas nos últimos dias, e nós, como igreja do Senhor, nós temos a resposta que as famílias precisam. Então cabe a nós, está sobre nossa responsabilidade, como líder que somos, como sacerdotes que Deus nos colocou nessa cidade para pastorear essa igreja, que nós possamos estar orando, estendendo as mãos e clamando ao Senhor em favor das famílias, que o inimigo não venha ganhar legalidade no nosso meio para destruir famílias, e que nós possamos assim, através da oração, clamar ao nosso Deus e abençoar os nossos irmãos. E Deus colocou no meu coração essa carta, minha carta para Deus, onde eu vou estar colocando aquilo que eu preciso que Deus faça na minha vida. Quem sabe o que você precisa é de uma vida espiritual mais alicerçada com o Senhor. Quem sabe você fala assim: eu não tenho nada para pedir. Se você não tem nada para pedir, você tem que agradecer.
você tem algo a agradecer ao Senhor. Então não perca a oportunidade. Não há motivo, como já foi dito aqui nessa noite, que às vezes nós apresentamos de desculpas, né? Nós somos muitos levados a apresentar desculpas. Mas se você não tem nada a pedir, você pode agradecer. Se tem uma coisa que Deus agrada, é do coração que é grato a Ele, agradece a Ele. Que nós possamos, através deste propósito, orarmos e buscarmos ao Senhor. E nessa noite, como é a nossa última ceia do ano, é um motivo de nós agradecermos ao Senhor por tudo quanto Ele fez por nós no decorrer desse ano de 2024. Hoje é uma data muito especial, dia 15 de dezembro. Hoje completa-se 7 meses que nós estamos aqui, juntamente com os irmãos. Eu, particularmente, com minha família, eu me sinto abraçado, querido e amado por essa igreja. Eu não sinto que sou rejeitado, que a pior coisa é quando a pessoa se sente rejeitada. Eu sinto-me abraçado. Se eu estiver enganado, se eu estiver inocente, permita-me que eu continue assim, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu me sinto amado por essa igreja. São 7 meses que nós estamos aqui juntamente com os irmãos, orando, buscando a face do Senhor, aprendendo com os irmãos, e o Senhor até aqui tem nos abençoado, tem nos sustentado, e que nós possamos assim continuar. Quem sabe os projetos que nós fazemos ou traçamos para o próximo ano tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Senhor, esse ano eu não consegui. Esse ano, Pai, eu comecei. O início foi importante até, mas a Bíblia diz: tu, porém, vai até o fim. Muitas das vezes nós falhamos nos nossos projetos, nos nossos planos, e às vezes nós nos decepcionamos, e às vezes queremos deixar tudo de lado. Quantos de nós já pensamos em parar e desistir, porque não vai dar certo, eu já tentei, não consigo, é mais um ano que eu vou tentar. Mas que você possa nessa noite não esperar assim, como eu sempre digo, que o ano comece para você possa começar a fazer tudo de novo. Comece hoje. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, que o seu coração possa estar quebrantado e contrito, que é o coração que Deus agrada, e que você possa entender que não é a partir de amanhã, que não é a partir do 1º de janeiro, mas é a partir de hoje. Deus possa abençoar a tua vida e você possa assim ter uma vida transformada diante do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus possa continuar falando nos nossos corações. Nós vamos neste momento entrar no momento do nosso cerimonial, onde nós iremos cercar a mesa do Senhor, agradecendo ao Senhor por mais este mês de bênção, de vitória. Quantas lutas nós tivemos, quantos impedimentos nós tivemos, mas nós vencemos, e por isso estamos aqui nessa noite. Eu quero dizer, meus irmãos, jamais faça isso, meus irmãos, jamais se auto-suspende você da ceia do Senhor. Nós não temos esse direito de eu mesmo me suspender da ceia. Eu vou ficar um mês. Saiba você, quem sabe você errou, você falhou, é propício, nós somos passíveis a erros e tropeços, mas muitas das vezes nós queremos nos suspender. Eu mesmo fazer justiça, ó Senhor, eu vou ficar esse mês sem participar da ceia do Senhor, achando que tempo apaga um deslize, apaga um pecado. O tempo não apaga o pecado. O que apaga o pecado é a confissão diante do altar do Senhor. É você reconhecer que errou e recorrer a Deus pedindo perdão, suplicando a Ele perdão pelos seus erros. Então que nessa noite você tenha a liberdade de adentrar o Santo dos Santos, pedir ao Senhor, aleluia, pedir a Ele que venha te perdoar, venha sondar o teu coração, assim como o salmista no Salmo 139, Senhor, tu conhece e sonda o meu coração, você sabe, o Senhor sabe o que há dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. Quem sabe algum caminho mau que você está trilhando não é do seu conhecimento, mas peça ao Senhor que Ele vai te revelar. O Espírito Santo vai te revelar que o caminho que você está trilhando não é do agrado do Senhor. Que Deus nessa noite possa nos abençoar, que nós sabemos que é um coração puro que vai ver ao Senhor. Então que nós possamos purificar nossas vidas cada dia mais. A porta é estreita, mas ela está aberta. Ela continua aberta em nosso favor. Aleluia. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe. E nós vamos estar neste momento no ato lendo a leitura. Carta do apóstolo Paulo.